Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Gomes Lino, sou aqui da MGL Concursos e hoje estou aqui para apresentar para vocês o resumão das atualidades do segundo semestre de 2015, que agora nos concursos do oficial de promotoria e alguns outros que perdem a partir do segundo semestre, então eu fiz aqui um apanhado geral das atualidades do Brasil, que eu vou apresentar nesse vídeo, e no próximo vídeo que eu vou publicar amanhã vai ser da internacional. Então acompanha aí, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá então. Lembrando que nessa primeira parte do vídeo vou falar sobre as atualidades do Brasil, regional aqui, e no próximo vídeo das internacionais. Começando pela crise econômica, a tão falada crise. Essas 10 questões de atualidades dos concursos que vem agora, do oficial de promotoria, por exemplo, eu duvido que não vai cair pelo menos uma de crise econômica. Esse assunto tão em tema, tão em pauta, todo brasileiro falou pelo menos uma vez a chamada crise econômica. Então com certeza esse é um assunto que pelo menos uma questãozinha eu acho que a VUNESP vai colocar na sua prova. Bom, qual o enfoque que eu vou dar aqui? Eu não vou ficar dando explicações muito profundas, eu vou só dar ênfase no que a VUNESP costuma perguntar. E o que ela pode perguntar nessa questão da crise econômica? As consequências. Quais são? Ajuste fiscal afetou o acesso ao seguro-desemprego, aos benefícios da Previdência e do abono salarial. Você deve ter lembrado que em 2015 muitas pessoas reclamaram que demorou para receber o abono, teve dificuldade no acesso ao seguro-desemprego, até do próprio FIES teve dificuldade. Então esse foi um dos ajustes fiscais da era do ministro, até então do ministro Joaquim Levy, que foram ajustes fiscais que teve como consequência, afetou a essas partes aí do governo da presidente Dilma. Os juros mais altos para conter a inflação dificultaram o acesso ao crédito, o pessoal teve dificuldade também no acesso ao crédito. A desaceleração da economia chinesa afetou as exportações de commodities. Esse foi uma outra consequência da crise econômica. A inflação superou 10%, agora no começo do ano soltou oficial, ficou quase 11%, é a maior taxa desde 2003 no acumulado, né? Realmente a crise não era só no papel, e realmente aqui um outro dado lamentável é que o desemprego bateu 7,5% em novembro. Porque eu acho que eles não vão perguntar assim, dar um textinho e falar se é crise econômica ou não. Eles vão perguntar consequências, porque já é um tema bem batido pela mídia. Eles vão querer saber aí qual foi a consequência, e eles colocam alternativas que você pode lembrar disso na hora da prova. Troca de ministro da Fazenda. Talvez eles não vão perguntar diretamente qual é o novo ministro, qual é o ministro antigo, mas só a título de curiosidade, saiu Joaquim Levy, depois de todos esses ajustes que ele fez, entrou o ministro Nelson Barbosa recentemente, agora pode ser que caia alguma coisa relacionada. Está bem recente também, ele saiu em 18 de dezembro. Isso aqui eu estou quase certeza que vai cair na sua prova. As agências Fitch e Moody's Fitch e Standard & Poor's rebaixou o Brasil na nota de bom pagador. Isso tem sido falado muito e muita gente não sabe, então acho que a VUNESP vai querer perguntar isso. E novamente, quais são as consequências desse rebaixamento? Muita gente não sabe. Essas agências, elas são agências de risco chamadas. Elas fazem umas classificações no qual o país tem a chance de ser um bom pagador ou de calote. A partir desse negativo aqui já quer dizer que a categoria de produção é baixa e o risco aumenta de inadimplência, ou seja, as empresas podem ser mais inadimplentes nessa classificação. Quais são as consequências? Com menos investidores, o país perde dólares, ou seja, incentiva a alta na cotação da moeda. Como você pode ter acompanhado na mídia, o dólar já passou dos 4 reais. Então essa é uma das consequências. Outra, dívida do país. O rebaixamento pode provocar uma saída de recursos do país também, porque muitos fundos só permitem aplicação em investimentos com grau de bom pagador. Fundo de investimento que só permite com bom pagador, já vai ficar difícil, porque o Brasil já está ali no BB+, na Fitch e na BB+, no Standard & Poor's. E a Moody's já declarou que colocou o Brasil em avaliação. Pode ser a terceira agência rebaixar. Aí sim, a consequência vai ser ainda mais drástica, né? E o financiamento das empresas. O grau de investimento é um selo de qualidade,
que assegura aos investidores um menor risco de calote. Os investidores podem avaliar se a possibilidade de ganhos compensa o risco de perder o capital investido. As empresas começam a pensar duas vezes em colocar seu investimento no Brasil. Esse é o resumo desses rebaixamentos que o Brasil teve, infelizmente. Esperamos que 2016 seja diferente, mas para o seu concurso é isso aí. 2 agências rebaixaram o Brasil e uma está em avaliação. Esse é o último item que teve aí. Projeto para voltar CPMF. Esse é um tema que eu achei interessante, que foi um tema para mim bem debatido na imprensa, que é o projeto da presidente de voltar a CPMF. Quais são as consequências da volta da CPMF? O governo espera arrecadar 32 bilhões de reais em 4 anos. Eles roubam tanto, né? E quer descontar do povo. Mas a justificativa para cobrir o déficit da Previdência Social. Eu desacredito que seja isso, mas eles colocam aí que é para cobrir o déficit da Previdência. E quando entrar em vigor? Tem um detalhe, tem muita gente falando que já está em vigor tudo a CPMF, mas não. Precisa da aprovação do Congresso. O que é o Congresso? A Câmara e o Senado, 3/5, em 2 votações, porque é uma emenda constitucional. Então, se for aprovado, pode voltar a CPMF aí, neste ano de 2016. O que é CPMF? É aquele imposto que tinha antigamente, aí até 2003, que é toda operação bancária tem uma taxa cobrada e essa taxa sai do bolso seu, amigo que está assistindo esse vídeo aí. Operação Lava Jato. Gente, a Operação Lava Jato é tão grande, um tema tão grande, que dá para ficar falando 2 horas de vídeo só da Operação Lava Jato. Eu acredito que possa cair a Operação Lava Jato, só que como o tema é tão amplo, você tem que só saber do que se trata e não tem como ficar decorando o nome de quem está sendo envolvido, não tem como ficar muitos detalhes, porque se cair uma questão só disso já é muito, né? Então, eu deixei uma resumida para você do que está sendo essa Operação Lava Jato. Propina. Segundo o Ministério Público, né, diretores e funcionários da Petrobras cobravam propinas de empreiteiras e outros fornecedores para facilitar esses negócios com a estatal. Ou seja, você dá uma propina aqui para mim e futuramente você ganha licitação. Basicamente isso, trabalha e recebe nesses contratos, que é o item 2, superfaturado, você recebe dos contratos das empresas com a Petrobras, eram superfaturados para permitir o desvio de dinheiro dos cofres estatais para os beneficiários do esquema. Um grande esquema, primeiro as propinas para os diretores, depois eles conseguiam ganhar a licitação com contratos superfaturados, e parte do dinheiro recebido pelos fornecedores da Petrobras eram desviados por lobistas, doleiros e outros operadores encarregados de repassá-la a políticos e funcionários públicos. Esse esquema vai longe ainda, mas é bom você já ter uma noção que pode ser que caia. É um tema muito debatido, todo dia está falando da Operação Lava Jato. Você liga a TV, fala da Operação Lava Jato, então você tem que saber pelo menos do que se trata. Partidos políticos. Segundo o MP, o esquema beneficiava os partidos políticos responsáveis pela indicação dos diretores da Petrobras, que colaboravam com o esquema da estatal. Aí tem aquela lista enorme de político. Eu particularmente acho que se for pesquisar a fundo as operações, que realmente fica difícil alguém ficar de fora, porque é muito dinheiro envolvido em campanha, etc, que a pessoa não doa 100 milhões para o candidato sem ter retorno nenhum. Isso é uma coisa que tem que ser revista na nossa política. Escândalo na CBF. E a CBF se envolveu junto com a FIFA, que eu vou tratar depois no internacional, num escândalo muito grande esse ano. Inclusive com a prisão do ex-presidente José Maria Marinho. Então pode ser que a Boné se pergunte alguma coisa. Então, num apanhado geral, o que você tem que saber? Que eram propinas envolvendo o direito da transmissão da Copa América, propinas envolvendo o direito da transmissão da Copa do Brasil, o esquema envolvendo o contrato da Nike, que para quem não sabe é o fornecedor de material da CBF, e o J. Ávila, dono da Tráfico, que devolveu 150 milhões às autoridades. Para quem não conhece o J. Ávila, ele é um famoso empresário, agenciador de jogador de futebol, e no ato da prisão ele confessou o crime e devolveu no ato 151 milhões às autoridades, meus amigos. Então imagina se devolver 151 milhões, quanto que ele não desviou, né? Mas só para você ter uma ideia no apanhado geral, a CBF acontecia quase a mesma coisa, para você entender, da Lava Jato. Eles davam propina para receber o direito de transmissão dessas Copas, Copa América, Copa do Brasil, etc. E faziam contratos para beneficiar algumas empresas. E isso beneficiava muita gente por trás, era muito dinheiro envolvido.
Basicamente é isso. Fenômeno El Niño, recentemente tomou as manchetes do Brasil. O que é o El Niño? Tem muita gente que nem sabe o que é o fenômeno El Niño. Nada mais é do que um aquecimento fora do normal das águas do Oceano Pacífico. O que acontece com esse aquecimento? A temperatura do mar pode alcançar 2 graus acima do normal, afeta o clima regional e global, mudança nos padrões do vento, alteração nos regimes de chuva. Você pode ver que atualmente está chovendo demais nesse verão. Pode provocar mais chuva no sul aqui do Brasil e secas ainda mais extremas no Nordeste, como está acontecendo. E elevação de temperatura no Sudeste, como também está acontecendo com muitas chuvas. Esse fenômeno pode ser que caia, que eles colocam assim, qual que é o nome do fenômeno climático? Pode ser que caia assim, em que ocorre o aquecimento fora do normal das águas, tal. Porque está acontecendo e está sendo bastante falado na mídia. Então, realmente, apesar de ser uma coisa recente, é do segundo semestre de 2015 para cá. Então, pode ser que caia sim o fenômeno El Niño. Desastre de Mariana. Esse não poderia ficar de fora. Apesar de ter sido bem batido na mídia, mas está em foco e tem que ficar esperto. Agora eu não sei exatamente o que eles vão pedir, porque é outro assunto enorme. Dá para ficar falando, como você vê, todo dia tem assunto na mídia do desastre de Mariana. Mas o que eu separei aqui foi só um apanhado geral para você conseguir ir bem para a prova. Qual que é o fato para quem está totalmente desantenado e nunca ligou a TV nesses últimos meses? Rompeu as 2 barragens. O que tinha na barragem? Lama de rejeito de produção de minério de ferro da mineradora Samarco, que era responsável por esse rompimento. O distrito mais atingido foi de Bento Rodrigues, que era lá onde ficava as barragens, e a cidade de Mariana, por isso que o desastre de Mariana ficou conhecido com esse nome, no estado de Minas Gerais. Nas fiscalizações que fizeram em julho, estava tudo ok nessas barragens, então ainda não sabe a causa. Então ou alguém pagou nessa fiscalização ou não fiscalizaram, porque não é possível de julho para cá ter um desastre tão grande desse. E uma coisa importante é que a lama seguiu pelo Rio Doce, passando por várias cidades de Minas Gerais, como você pode ter acompanhado nos séries jornais, e do Espírito Santo. E do município de Linhares, ele desembocou no mar. Então está aí um dado interessante. E outro dado que pode ser perguntado é que o governo liberou o saque do FGTS para as vítimas do desastre. Foi até um tema debatido, tinha gente achando que o governo tinha feito uma lei para beneficiar a empresa, por ser desastre natural não teria que indenizar as vítimas. Mas de maneira alguma, aquela lei foi feita apenas para liberar o saque. No caso, só vale para aquilo, não vale para a mineradora alegar e não pagar a indenização. Inclusive foi uma corrente passada falsamente pelo WhatsApp. Se você recebeu, sabe que é mentira aquilo lá, e que não tem possibilidade nenhuma da mineradora pegar e ficar com as mãos abanando e não pagar. Inclusive está até pagando já indenizações bilionárias por causa desse desastre ambiental. Para quem não sabe, essa mineradora é uma das 5 aí maiores e mais ricas do Brasil, então eles vão ter que pagar sim e arcar com esse prejuízo todo. E por último, a Câmara abrindo o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Esse é um tema que ficou também bem em foco. Não sei se vai cair por ser um tema polêmico, né? Mas pode ser que caia sim. Então você tem que saber, no geral, o que se passa. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele acolheu o pedido de abertura de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não vou aqui entrar no debate se foi revanchismo, o que foi, mas eu vou só para você entender. O pedido foi formulado pelos juízes Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Difícil cair isso, mas só para a título de conhecimento. E agora, o que vai acontecer? Isso pode ser que caia. Agora o pedido vai ser analisado por uma comissão que está sendo formada, né, por deputados de todos os partidos, proporcional ao tamanho de cada bancada. Ou seja, as bancadas maiores ficam com mais pessoas na comissão. A presidente vai ter um prazo para se defender. A comissão vai dar um parecer a favor ou contra a abertura do processo. Se for a favor, vai ao plenário. Se os parlamentares decidirem pela abertura do processo de impeachment por 2/3 dos deputados, a Dilma será obrigada a se afastar do cargo por 130 dias e o processo seguirá para julgamento do Senado, ou seja, um processo bem demorado. Eu acredito que não vai dar em nada, mas a título de conhecimento do concurso é muito importante saber. A dengue, chikungunya e zika vírus são um tema tanto nacional quanto global, mas é bom já falar. O que está na mídia agora muito em foco? Isso aqui você tem que saber, que é a relação do zika vírus com a microcefalia. Isso as grávidas estão
realmente muito preocupadas. Tem muitos casos de nenês nascendo com microcefalia e já foi associado cientificamente que tem relação com o Zika vírus. Então isso pode ser que caia na prova, você tem que ficar esperto e relacionar isso. A febre chikungunya chegou no Brasil no segundo semestre de 2015, então pode ser que caia. E também o aumento das mortes por dengue no país e no mundo também. Pessoal, espero ter gostado do vídeo. Peço desculpas por causa que meu microfone deu um probleminha. Então você vai ouvir um ruído chato durante esse vídeo. Mas no próximo vídeo do Internacional eu já irei consertar esse probleminha aí. E se gostou, dá um like aí, deixa seu comentário, deixa sua sugestão. Se inscreva no canal aí. E muito obrigado, até a próxima.